Ô galera, tudo bem? Sou o professor Aislan em mais uma videoaula hoje exclusiva no canal Geografia Lúdica. Vamos ver hoje a questão da urbanização e também das questões ambientais, né? Essa questão da conciliação sobre a geografia urbana brasileira e também o avanço da urbanização associado às questões ambientais, tá? É, Antes, né, da gente iniciar esse estudo, né, sobre esse processo de urbanização no território brasileiro, é necessário a gente também relembrar alguns conceitos fundamentais da geografia urbana que vão ser utilizados, né, ao longo de nossas vidas, das provas do Enem, vestibular, concurso público e assim por diante, tá? A questão do urbano, que é uma palavra originada do vocabulário latino urbanus, que vai significar, né, que tem um significado, ou seja, pertencente à cidade, tá? E o termo urbanização ele vai poder apresentar variadas conotações. Do ponto de vista demográfico, o processo de urbanização está relacionado ao crescimento da população das cidades, justamente em relação àquelas das áreas rurais, tá? A urbanização também pode ser entendida como um processo de expansão da infraestrutura de uma cidade ou também do surgimento de um novo núcleo urbano resultante da ampliação de serviços públicos como abastecimento de água, tratamento de esgoto, fornecimento de gás e energia, além do transporte, educação, saúde e um monte de coisa que a gente vai entender nesse conceito, nesse princípio, certo? Nós temos aqui aquela questão dos temas aqui abordados. Nós vamos entender os fatores que contribuíram para o processo de urbanização, identificar os principais problemas ambientais urbanos e avaliar formas de minimizar os problemas ambientais das grandes cidades, tá? Você já observou que a maioria das pessoas que você conhece vive nas cidades? Né? É uma pergunta bem interessante. Mas a maioria das pessoas vão morar nas cidades, tá? Mas isso porque houve um processo muito grande de expansão dessas vias urbanas, ok? O território brasileiro ele era habitado por povos que, pelo seu modo de vida, não absorveriam as manufaturas oriundas da Europa, para a gente começar, tá? Além disso, né, os portugueses não encontraram, num primeiro momento, as desejadas riquezas minerais, a exemplo do que ocorreu nas colônias espanholas, que também contavam com a estrutura urbana bem desenvolvida, tá? Então, isso aí vai gerar um contraste sobre essa questão das pessoas que vivem mais na cidade do que na zona urbana, na zona rural, quer dizer. No Brasil, né, mais de 80% da nossa população reside em áreas urbanas. No mundo, esse percentual é de 55%, segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. Afinal, o que é urbanização? Né? Urbanização é o fenômeno do qual resulta um aumento da população que vive nas cidades em relação às pessoas que vivem no campo, é o que eu citei para vocês sobre essas questões de urbano, de urbanização, certo? Ah, ah, Essas cidades, né, esse processo de urbanização, esse espaço, né, que se diferencia das vilas ou também das zonas rurais, apresentam características como maior densidade populacional, melhor infraestrutura de serviços públicos, atividades econômicas, justamente atreladas e predominantemente aos setores secundário e terciário, porque são os dois setores exclusivos da zona urbana, tá? Quais os principais fatores que levam à urbanização? Nós temos a questão da modernização da agricultura, nós temos a questão do êxodo rural e outros fatores, mas principalmente esses dois aí, e as cidades como um fator atrativo muito grande para as pessoas que buscam uma vida melhor, tá? Todo esse conceito, tá? O Brasil teve uma urbanização acelerada durante o século XX, tá? Nós estamos no século XXI e foi justamente no século XX.
Pode-se afirmar, gente, na verdade, que a urbanização brasileira ela é um fenômeno recente. Até a segunda metade do século XX, o país foi, do ponto de vista demográfico e econômico, predominantemente rural. A população brasileira ela só viria se tornar predominantemente urbana no final da década de 60, após a consolidação do processo de industrialização iniciado em 1930, sobre o contexto de várias situações, tá? Principais causas da urbanização. As principais causas da urbanização. Nós temos o êxodo rural, né? Que é a migração de grandes contingentes populacionais do campo para a cidade, processo econômico, que é a transformação da estrutura produtiva, tá? Dentre essas questões, nós temos alguns fatores repulsivos, né? Que é a fagocitose rural, que é justamente a concentração fundiária. O latifúndio avança sobre o minifúndio, ou seja, os grandes proprietários de terra compram as terras menores e expulsam as pessoas para os centros urbanos. Modernização agrícola, século XX, Revolução Verde, vai causar um desemprego estrutural, porque a máquina é trocado o homem pela máquina. A máquina trabalha mais, a máquina não paga hora extra, não reclama de sábado, domingo, feriado, trabalha à noite, assim por diante. Os fatores atrativos é uma economia de aglomeração, por causa dos grandes centros urbanos. E nós temos também a questão de um fascínio urbano, né, aquela vislumbração de você querer morar nos grandes centros urbanos. Né? Automaticamente nós vamos ter um aumento do consumo, vamos ter uma modernidade, informações vai chegar mais rápido para nós. A internet hoje está na zona rural, sim, mas ainda na cidade ela chega mais rápido. E nós temos também uma quebra dessas rupturas culturais. Vamos perder um pouco da cultura, da identidade da região que a gente morava, tá? Como ocorreu o processo de urbanização em países periféricos, né, que foi de forma acelerada após a Segunda Guerra Mundial, que é 1945, e com pouco planejamento e também infraestrutura, tá? Então é bem complicada essa questão do processo de urbanização dos países periféricos. Nós temos, tá, uma questão interessante, né, que é a macrocefalia urbana, né? Macrocefalia urbana, nós temos aqui, né, dentro desse contexto, porque o crescimento vertiginoso das cidades brasileiras ele gerou forte pressão sobre sua infraestrutura e equipamentos urbanos, tendo assim, né, gerando um preocupante inchaço das cidades do país. Todo esse processo é chamado de macrocefalia urbana, justamente é um fenômeno caracterizado pelo crescimento urbano acelerado, somado à falta de planejamento, tá? A macrocefalia urbana ela acarreta uma série de consequências, onde a gente tem umas principais, que é a hipertrofia do setor terciário, formação de moradias irregulares, que é justamente a formação das comunidades, trânsito caótico, né? Goiânia tem um trânsito caótico, principalmente nas primeiras horas do dia e a partir das 17 horas, um escoamento da mobilidade urbana muito, mas muito ruim, tá? Então, nós temos todas essas questões, tá? Vamos lá para quais os problemas ambientais observados nas cidades, né? Quais os impactos socioambientais nas cidades brasileiras, ok? Os impactos ambientais, eles ocorrem quando as relações entre seres humanos e meio ambiente entram em desarmonia, gerando uma queda no equilíbrio ecológico, que impede justamente que o meio ambiente mantenha sua dinâmica natural. Com o avanço da industrialização e também da urbanização, os impactos sobre o meio ambiente se tornaram mais expressivos, o que tem causado grande preocupação, tá? Os impactos ambientais, eles ocasionam também uma série de impactos sociais, sobretudo nos grandes centros urbanos, quando não há planejamento das ações, tá? Quais são os principais impactos ambientais mais expressivos nas cidades brasileiras? Vamos comentar?
né? Nós temos aqui poluição da água, ilhas de calor, enchentes, inversão térmica, chuva ácida. Nós temos a questão muito também que a gente pode citar aí, né? Sobre essa poluição da água, a questão do lixo urbano, né? O lixo urbano, que devido à superpopulação das cidades, ela vai produzir uma quantidade expressiva de resíduos sólidos. O grande problema é que a maior parte desses resíduos é despejada em lixões, áreas que não estão preparados para receber, certo? Então é um problema muito grande, muito grande. Tem que ter, na verdade, um aterro sanitário, tá? Esse aterro sanitário, os depósitos devem manter distância de casas e rios, justamente para evitar a poluição das águas. Tem que ter uma drenagem da água das chuvas, né? Um cercamento da área com isolamento visual da vizinhança, é extremamente importante, tá? Tem também um sistema de drenagem e tratamento do chorume, que é justamente o chorume, que é o resíduo da decomposição do lixo. Nós temos que ter um monitoramento das águas subterrâneas e também um sistema de drenagem de gases. Em alguns casos são usados também para a produção de energia, mas aqui no Brasil, infelizmente, não ocorre isso, tá? Não ocorre isso. O chorume, voltando a falar, são substâncias líquidas geradas a partir da putrefação, é isso mesmo, gente, putrefação, que é o apodrecimento de matérias orgânicas. Poluição dos mananciais hídricos, né, é justamente associada ao problema dos resíduos sólidos, que há também a poluição dos rios, lagos, baías dos grandes centros do país. A oferta deficitária, né, do esgotamento sanitário e saneamento básico vai gerar um resultado do crescimento desordenado dessas cidades, gerando consequências desastrosas para os mananciais hídricos dos centros urbanos. Além de afetar seriamente rios e lagos, a poluição hídrica contribui também para a disseminação de uma série de doenças e aumenta, né, os gastos do Estado com o tratamento da água para o consumo, tá? Sobre as enchentes, né? É um outro problema típico das grandes cidades brasileiras. São constantes inundações, principalmente durante o período das chuvas, e essas enchentes ocorrem em áreas de clima úmido e fortemente urbanizadas. A gente pegar a impermeabilização dos solos, a canalização e a retificação de rios, o assoreamento dos corpos hídricos, justamente ele vai causar uma intensa poluição e também tem as questões da baixa infraestrutura dessas galerias pluviais, que são alguns dos fatores relacionados às enchentes, né, que a cada ano causam graves prejuízos aos poderes públicos e às populações que vivem em áreas de risco, as populações ribeirinhas, porque muitas das cidades brasileiras se iniciaram à margens do rios, tá? Nós temos também a chuva ácida, né? Chuva ácida que nesse período de setembro, agosto, outubro, né, as próximas chuvas vão ter uma questão de uma acidez muito grande, né, de gases nocivos à vida humana, tá? Chuva ácida é um fenômeno, né? Ele é característico das áreas com elevado grau de urbanização e também de industrialização. Consiste no quê? Na acidificação excessiva da água da chuva por conta de emissão de poluentes como o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, tá? Esses poluentes misturados à água da chuva geram ácidos como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, respectivamente. As principais consequências dessa chuva ácida são o quê? O desfolhamento das árvores, a acidificação dos lagos e a destruição de estátuas e também monumentos, tá? Então, nós temos outro problema, né, que a gente pode citar, ilha de calor e inversão térmica, né? As áreas bastante, né, urbanizadas ainda sofrem com esses dois problemas, que é justamente a ilha de calor e a inversão térmica, tá? Danos à ilha de calor, né, para áreas com temperaturas mais elevadas que surgem nos centros urbanos em decorrência de alguns fatores. Qual que é essa questão da ilha de calor? É excessiva pavimentação, que vai absorver maior quantidade de calor,
verticalização do espaço, né, que é os prédios que limitam a circulação do ar, maior atividade industrial que emite gases de efeito estufa, aumentando a absorção do calor pela radiação, baixa cobertura vegetal que diminui a absorção do CO2, tá? É um problema gigantesco, tá? A inversão térmica, na verdade, ela, para a gente fechar, ela é um fenômeno que ocorre predominantemente durante os meses de inverno, quando as massas de ar frio entram na cidade durante a noite e ficam estacionadas sobre ela. Tá? Como nos meses mais frios o sol demora mais tempo para surgir no horizonte, as massas de ar frio não se dissipam, permanecendo abaixo das massas quentes que se aqueceram e se elevaram no dia anterior. Por isso, esse fenômeno é chamado de inversão térmica, tá? Esse é um dos principais problemas dos grandes cidades, né, centros urbanos, uma vez que as massas frias são mais densas e absorvem maior quantidade de poluentes. A baixa umidade de ar nesses meses é outro fator que contribui para a concentração da poluição, tá? Poluição das águas eu citei, ilhas de calor eu citei, as enchentes eu citei, vamos deixar aqui, dá um print aí, dá um print nessa tela aí para vocês anotar, pronto? Já deu um tempinho para você dar um print. Agora nas ilhas de calor, dá um print aí para você fazer essa anotação no seu caderno. Depois as enchentes, né, o mesmo procedimento, dá uma printada na tela aí. Inversão térmica para você também anotar os seus conteúdos, além também da chuva ácida, né? Devido à liberação de óxido de nitrogênio. Uma solução para isso são o que? As cidades sustentáveis. Espera aí, professor, vamos pensar nos telhados verdes? Tá. Os telhados verdes ou ecológicos, eles consistem em quê? Em coberturas vegetais instaladas em alto de prédios e casas, semelhante a jardins suspensos. Essa instalação tem como principal objetivo diminuir a poluição das grandes cidades e melhorar a circulação de ar, tá? Desse modo, os telhados verdes contribuem eficazmente para a redução dos efeitos da ilha de calor, tá? Tem uma questãozinha aqui, né, para vocês anotar. E isso aí são a questão dos problemas urbanos, grandes centros urbanos que eu citei para vocês aí nessa vídeo aula. Esse exercício é da questão do Enem de 2011. Espero que vocês anotem para depois a gente discutir ali em sala a sua resolução, certinho? Um forte abraço do professor Aislan e até mais.